Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E hoje neste vídeo nós vamos estar falando sobre algumas ações aqui específicas, mas antes disso nós vamos estar fazendo o fechamento do Ibovespa aqui nesta semana. O índice encerrou, o período em queda com 9 pregões seguidos em baixa. O índice terminou o período, dessa semana com a baixa de 1,21% e já acumula uma baixa de 3% quando nós levamos em consideração o mês de agosto. Essa sequência não era observada há 25 anos e só ocorreu 3 vezes desde o Plano Real. Ou seja, está falando aqui a respeito dos 9 pregões de baixas consecutivos que a Bolsa teve no término dessa sexta-feira. Um fato que marcou a semana é o IPCA, que mede a inflação oficial do país. O número mostrou uma alta de 0,12% na inflação em julho, acima da expectativa do mercado. A gente vê que o IPCA ele subiu 0,12%, puxado por alta forte da gasolina. O país passa a ter uma inflação acumulada de quase 4% na janela de 12 meses. Ou seja, isso daqui é uma das coisas que o mercado levou em consideração, na balança para estar vendendo, porque se houve baixa, houve mais vendas do que compra, pois se o IPCA ele vir a estar subindo, mas fugindo da meta do Banco Central, a gente sabe que vai ter uma diminuição, nesse ímpeto em relação ao corte da taxa de juros. A gente olhando contudo, há um otimismo do mercado em relação à bolsa. Historicamente, ciclos de cortes de taxa de juros, sempre que bem feitos, impulsionam uma alta no Ibovespa. Mas nós temos que levar em consideração também que o cenário externo, como juros americano, por exemplo, ele tem que ser levado em consideração, mas quando nós falamos aqui do cenário doméstico, nós vemos aí um cenário mais brando que pode possibilitar realmente um corte na taxa dos juros e uma elevação aí no índice do Ibovespa, porque muitas ações, muitas empresas, elas seriam beneficiadas justamente ali por ter um juro menor e como elas trabalham alavancadas, a sua dívida naturalmente ela seria menor. A gente vai ver do Ibovespa que teve esse tombo de 3%, nesse mês, e a janela de lucros perguntou o BOFA, selecionando 12 ações para aproveitar índice em 135 mil pontos, pois os analistas do BOFA chegaram à conclusão que o ano vai se encerrar com um índice do Ibovespa aqui na casa dos 135 mil pontos. A gente vai ver que o Ibovespa, neste momento, ele está aqui a 118, depois de chegar ali a mais de 122 mil pontos, tendo essa queda aqui de 3% este mês. E a gente vê que o Bank of America vê a bolsa barata e pronta para disparar mais 17 mil pontos. O banco projeta o Ibovespa em 135 mil pontos até o final do ano. O BOFA também reafirmou a classificação overbought superior à média de mercado para as ações brasileiras em seu portfólio para a América Latina. Aqui eu estou trazendo para vocês o histórico do PL do Ibovespa, aqui de todas as ações. A gente vê que ela está com PL atual aqui de 6,35 vezes. Quando a gente olha aqui para o histórico do Ibovespa, a gente vê que realmente é um valor barato, mas eu vou estar tirando aqui, as duas maiores blue chips, que é Petro e Vale, para a gente estar tendo aqui uma noção melhor. Tirando Petro e Vale, a gente vai estar tendo aqui um PL atual de 9,8 vezes. Olhando para o cenário anterior, olhando para o seu histórico, a gente vai ver que também está barato, está abaixo da média, mas que diversas vezes já esteve mais barato, como em 2003, como em 2008 e agora no ano de 2022 e no começo de 2023. Ou seja, não está uma barganha como estava aqui atrás, mas ainda se encontra em um preço descontado, tá, galera? Mas não necessariamente quer dizer que vai subir agora no curto, médio prazo. Por exemplo, quando a gente olha um pouquinho mais aqui atrás, em 2022, a gente teve exatamente a mesma situação. Ele fez um fundo, subiu, estava barato quando comparado aqui ao seu passado, mas logo depois o que aconteceu? Ele teve uma grande correção e só depois dessa grande correção que ele voltou a subir. Então a gente não sabe se ela vai começar a subir a partir daqui, se ela vai ter uma grande correção para logo depois voltar a subir. Então isso é muito futurologia. A gente trabalha aqui com números reais, mas a gente chega à conclusão aqui que ele se encontra sim em um PL barato quando comparado com o seu passado. A gente vê que, segundo os analistas, o nível atual das taxas de longo prazo já permite a valorização do Ibovespa. Além disso, os analistas notam que as taxas reais de longo prazo, historicamente, continuam caindo à medida que o ciclo de flexibilização progride.
E aqui neste momento a gente vai estar olhando aqui as 12 ações que o BOFA selecionou como as melhores ações para investir neste momento. E no relatório do BOFA diz que gosta de empresas sensíveis aos juros. Entre elas está aqui a XP, B3, BTG Pactual. Em tecnologia, o banco cita aqui a TOTVS e nomes de alta alavancagem como Hapvida e Rumo. Mas quando eu olho aqui para as empresas, não é necessariamente empresas que eu gosto de ter na carteira. Eu procuro estar selecionando empresas aí de setores perenes, mas a gente vê que ela trouxe aqui no setor elétrico 3 empresas. Ela colocou a Equatorial, a Copel e a Eletrobras. E eu vou estar fazendo aqui uma comparação dessas 3. Quando colocado aqui no site do Investidor 10, fazendo essas comparações, a gente vê aqui que pelos números fundamentalistas, a Eletrobras ela se encontra mais descontada. A gente vê aqui, por exemplo, em preço sobre valor patrimonial, que ela se encontra aqui abaixo do seu valor patrimonial. E quando olhamos para as outras, a gente vê que ela é a única que se encontra abaixo do valor de patrimônio. A gente sabe que ela foi privatizada há pouco tempo e que o mercado tem boas perspectivas aqui nos futuros balanços da empresa, nos futuros resultados, porque a gente sabe que é uma gigante e que tem um grande potencial de entregar grandes resultados. A Copel também acabou de ser privatizada e a gente também tem aqui a Equatorial, que na comparação aqui fundamentalista é a que tem os piores números quando comparado aqui as 3. Olhando aqui a Eletrobras, por exemplo, a gente vê que o seu preço sobre valor patrimonial ele é o menor aqui desde 2016. Eu não vou estar levando em consideração antes, porque a gente sabe que antes essa empresa aqui era uma empresa estatal e que a gente passou aqui 2014, 2015 por grandes turbulências, né? Quando a gente fala de empresas estatais, nós tivemos aqui, né, o Petrolão, Mensalão, ou seja, as empresas estatais estavam aqui nessa data no olho do furacão. Mas quando a gente leva em consideração 2016, que ela ainda era uma estatal, a gente trazendo até a data atual, sabendo que a empresa foi privatizada, que há uma perspectiva de melhores números para a empresa. E a gente vê que ela está com esse desconto aqui em cima do seu preço patrimonial, então a gente realmente vê que ela está bem descontada quando comparado às outras e que neste momento eu acho que ela é a melhor empresa para estarmos colocando aqui na carteira. A Copel ela acabou de ser privatizada também, mas houve aí um grande rally de alta, né? Justamente porque os investidores estavam aí precificando essa privatização. E a gente pode ter aí uma correção no mercado justamente dos investidores que começaram a investir primeiro, fazendo uma realização dos seus lucros. Continuando aqui, no segmento de shopping, é outro segmento olhado com atenção pelo banco, que substituiu ali a Multiplan pela Allianz Sonae. E outra alteração na lista das favoritas é a saída da Raízen pela Cosan, ou seja, ele tirou uma controlada aqui e colocou a controladora, que é mais alavancada para taxas mais baixas, ou seja, porque a Cosan ela é mais alavancada, ela seria ali mais sensível, né, ao corte da taxa de juros, o que faria com que o preço das suas ações seria ali mais elevada. Olhando aqui para minha carteira, eu tenho Cosan, eu tenho aqui 100 ações a um preço médio de R$ 15, ou seja, ela já está a 19,04, tendo uma valorização aqui de 26%, e eu vou estar falando neste momento de uma ação que eu coloquei na minha carteira essa semana, que foi a AES Brasil. Eu comprei a AES Brasil aqui, ó, no pregão aqui do dia 8/8 de 2023, comprei 100 ações a um preço aqui de R$ 11,27, tendo o valor total da operação aqui R$ 1.127. Eu já coloquei ela aqui no Investidor 10, eu tinha 200 ações, agora eu tenho 300 ações aqui de AES Brasil. O meu preço médio, que ele foi mais elevado, né? Eu tinha um preço de 9 e alguma coisa aqui, mas como eu comprei a 11,27, é um valor até mais alto do que o valor que ela está atualmente, eu tive aqui uma elevação no meu preço médio, mas que ainda assim eu tenho uma valorização de mais de 4% aqui, representando mais de 12% na minha carteira.
a gente vai ver que, segundo o Bank of America, os investidores estrangeiros já prevêem que o mercado está prestes a girar a carteira, migrando o maior peso atual na renda fixa para o investimento em ações. Ao menos essa é a leitura que fazem estrategistas do Bank of America. Por exemplo, o banco entende que com o ciclo de queda da taxa Selic, o montante de 11,4 trilhões aplicados em produtos de renda fixa pode engrossar o saldo de 2,4 trilhões de free float em ações. Ou seja, o banco está estimando, né, que com a queda da taxa Selic, muitas pessoas vão estar migrando da renda fixa para a renda variável. E isso vai fazer com que as ações venham disparar e o Ibovespa possa chegar ali nos 135 mil pontos, que foi o que o banco estimou que o Ibovespa chegaria ali ao final do ano. Olhando para a análise do banco, a expectativa que eu tenho é que este cenário ele é extremamente plausível quando a gente olha para o cenário doméstico, mas a gente tem que ficar de olho lá no cenário norte-americano, porque a gente sabe que os juros norte-americanos eles impactam diretamente nos investimentos estrangeiros que são feitos aqui dentro do nosso país. E se a gente tiver ali uma manutenção ou uma alta ali na taxa dos juros norte-americanos, pode ser que esse cenário dos 135 mil pontos ele não venha se concretizar. Mas se houver uma queda na taxa dos juros norte-americanos, juntamente com uma queda da taxa dos juros aqui no Brasil, nós podemos ver sim facilmente esse cenário se concretizar. Então é isso que eu venho trazer para vocês hoje, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like aí. Ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no nosso canal também e ative as notificações, galera. Até a próxima. Fui!